Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo sobre geometria espacial. Hoje vamos falar sobre as fórmulas do cubo e do paralelepípedo. Então nós vamos deduzir essas quatro fórmulas que estão aí, ó, sobre o cubo. Para utilizar o nosso desenho aqui do lado, a gente vai começar então fazendo as duas diagonais aqui, para depois a gente ir rabiscando ele para fazer a área da superfície e o volume dele. Então vamos lá. Diagonal de uma face é o primeiro item nosso. Bom, um cubo é uma figura espacial formada por 6 quadrados, né? Um na direita, um na esquerda, um à frente, um atrás, um em cima e um embaixo, ok? A diagonal de uma face, a face é quadrada. Então vou traçar ela aqui para vocês. Aqui eu tenho um cubo, vou traçar uma das diagonais aqui. Como todos os quadrados aqui são os mesmos, então todas as diagonais também são. Tá aqui, ó, tracei uma diagonal. Ok? Essa diagonal eu vou chamar ela de Dzinho, que é a diagonal do quadrado. Vamos supor que o meu cubo, ele tem aresta valendo A. Então todas as arestas dele medem A. Então aqui é A também. O ângulo que forma aqui, como é quadrado, é 90 graus. Então, eu posso usar o Teorema de Pitágoras nessa diagonal, certo? Então, a diagonal do quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Ela é igual a D ao quadrado igual a 2A quadrado. Tirando a raiz, D quadrado e 2A quadrado. Eu vou ter o quê? Vai embora, quadrado com raiz, sobra só quem? Sobra só Dzinho. E aqui, esse quadrado vai embora também, sai o A, e esse raiz de 2 não é exato, fica na raiz. Então, a diagonal de um quadrado é dada por essa expressão, A raiz de 2. Então, vou colocar aqui a diagonal de uma face, ou seja, a diagonal do quadrado é dada pela expressão A raiz de 2. Ou se você quiser só usar o L também, de lado, também pode, não tem problema nenhum. Primeira formulinha está deduzida. A segunda que nós vamos deduzir é a diagonal do cubo. Então vamos lá, vamos mostrar onde que fica a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é a união de dois vértices que estão em faces diferentes. Então, eu vou pegar esse vértice que está contido nessa face, ok? E nessa face de trás, veja que esse vértice é a união de três faces aqui, ó, 3 arestas chegando nele, com esse outro vértice que está nessas 3 faces aqui. Veja que eles estão em faces diferentes. Quando eu uno dois vértices, aqui, ó, eu tenho dois vértices em faces diferentes, eu tenho a diagonal do cubo, que para diferenciar eu vou chamar de Dzão. E aí, eu vou, para descobrir a relação entre Dzinho e Dzão, eu vou usar esse triângulo retângulo que eu estou dando destaque aqui. Ué, mas como você sabe que esse triângulo é retângulo se ele não parece? Bom, essa aresta aqui é a aresta do quadrado. Essas outras arestas aqui também são arestas do quadrado. Se essa aresta, quando corta essa daqui e essa daqui, forma 90 graus, então essa aresta forma 90 graus com esse plano. Qualquer segmento que eu fizer nesse plano aqui tem que formar 90 graus com ela também. Então aqui é 90 graus. Eu posso garantir isso para vocês, ok? Beleza. Então, sabendo disso, eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde essa parte aqui mede A, essa parte aqui mede Dzinho e essa parte mede Dzão, que é a nossa hipotenusa. Então, eu vou ter o seguinte: Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Só que anteriormente, quem é o Dzinho ao quadrado? Dzinho ao quadrado está aqui, ó.
2A quadrado. Então, já vou substituir nessa parte. Então, dzão ao quadrado é igual a 2A quadrado mais A quadrado. 2A quadrado mais A quadrado, 3A quadrado. Tira a raiz dos dois lados, aqui vai ficar só dzão, e aqui vai ficar raiz de 3A quadrado. O A quadrado sai da raiz e o 3 fica. Então, eu vou ter que a diagonal do cubo é dada pela expressão A raiz de 3. Então, veja que ela é muito próxima da expressão da diagonal do quadrado. E normalmente eu uso o dzão, então, para diferenciar as duas. A raiz de 3. Essa é a nossa diagonal do cubo. Diagonal do quadrado, que é uma face, e a diagonal do cubo, dois vértices em faces diferentes, tá? Beleza, vamos falar agora de superfície. Superfície é área. Então, aqui, quando eu falo área da superfície, eu estou querendo dizer a área total, tá? Eu estou falando da área total. Bom, o cubo, ele é formado por 6 quadrados iguais. Então, esse quadrado que está aqui na frente, ó, ele é A por A. Então, a face dele é A quadrado. Então, uma face do cubo, uma face é A vezes A, que é A quadrado. Ok? Quantas faces eu tenho dessa no cubo? Vou ter 6 faces. Então, 6 faces vão ser igual a 6A quadrados. Multipliquei por 6. Então, a superfície total, ou a área total, eu gosto de colocar assim normalmente, AT, é dada pela expressão, vamos dar um destaque aqui, AT por 6A quadrado. Lembrando que o A é a aresta do cubo, ok? Se quiser chamar de L também, que normalmente é usado, pode chamar. Falta deduzir quem? O volume. Então, vamos lá. O que é o volume, então? Volume é a capacidade de um objeto. Capacidade, o que você quer dizer com capacidade? É o quanto cabe dentro desse objeto, do espaço dele. Então, veja só. Quando eu tenho um segmento só, eu tenho só comprimento, eu tenho uma dimensão. Quando eu tenho 2 segmentos, ó, eu tenho uma figura bidimensional. Eu tenho a área. E agora, quando eu tenho 3 segmentos, ó, então agora eu tenho altura, largura, profundidade. Eu tenho volume, que é o quanto eu preciso para encher esse objeto. Repara comigo. Se essa base aqui, ó, é A vezes A ao quadrado, se eu subir um pouquinho, continua sendo A vezes A. E aqui um pouco, A vezes A. E aqui mais em cima, A vezes A. E aqui, A vezes A. Porque o cubo, ele é constante nas suas arestas, né? No seu comprimento. Então, aqui também, se eu fizer outro quadrado aqui, ó. A vezes A. A vezes A. Quantas vezes esse A vezes A vai repetir aqui no cubo? Vai repetir A vezes, que é a nossa altura. Então, eu tenho o A vezes A repetindo A vezes. Então, o volume do cubo é dado pela expressão A vezes A vezes A. Isso daqui é A ao cubo. Então, o volume do cubo é dada pela expressão A ao cubo. E assim a gente deduziu as nossas 4 formulinhas que a gente vai utilizar para fazer depois dos exercícios. Vamos agora fazer a dedução das fórmulas para o paralelepípedo. Veja que no paralelepípedo eu tenho a área da superfície, a diagonal da superfície e o volume. Eu não tenho a área da face. É uma figura formada por paralelogramos. O mais comum que a gente tem desses paralelepípedos é esse paralelepípedo que eu desenhei aqui, chamado de retângulo, ou seja, ele é formado somente por retângulos, tá? Esse é o nome que normalmente a gente dá para ele. Bom, se ele é formado por retângulos, ele pode ou não ser um quadrado.
Então veja, vamos supor que esse paralelepípedo que eu desenhei aqui tenham todas as suas dimensões diferentes. Então eu vou chamar essa dimensão de comprimento de A, essa dimensão de profundidade de B e essa dimensão que é a altura de C. E assim eu tenho todas elas diferentes. Então veja, se eu for falar de uma face, eu tenho que falar qual das faces que eu estou falando. Eu estou falando dessa face aqui, ó, A por B, ou estou falando dessa face aqui, ó, B por C, ou estou falando dessa face aqui, A por C, né? Então, por isso que eu não tenho uma fórmula para diagonal da face, porque eu tenho faces diferentes aí. Pode ser que alguma face seja quadrada, né? A base seja quadrada e a parte de cima também. Não tem importância, não deixa de ser um paralelepípedo. Mas uma delas tem que ser retângulo. Então, vamos começar com a área da superfície, que a gente já falou que também é chamada de área total. Bom, o que a gente tem aqui no nosso paralelepípedo? A gente tem uma face A por B. Então, A vezes B, AB. Embaixo e em cima. Então, eu tenho aqui 2AB. Mais, aqui nós estamos falando da área total, ok? Essa face aqui, ela é B por C. Então, eu tenho uma aqui na direita e outra aqui na esquerda. Então, eu tenho 2BC. Mas, aqui nessa parte, ó, eu tenho uma face A por quanto? Por C, que é o tamanho da nossa altura. Então, eu tenho uma na frente e outra atrás. Então, eu tenho 2AC. O 2 está multiplicando todos, coloque em evidência. A área total é 2 vezes AB mais BC mais AC. Então, vamos colocar no nosso formulário. A área total é dada por 2AB mais AC mais BC. Tá? A ordem aqui tanto faz, coloquei uma ordem diferente, não tem problema nenhum. A diagonal desse paralelepípedo. Olha lá, diagonal é o quê? Unir dois pontos em faces diferentes, ó. Eles não podem estar na mesma face. Se você pegar dois pontos da mesma face, ou você vai estar pegando vértices da mesma face, ou você vai estar andando por uma aresta, ou você vai estar andando por uma diagonal da face. Quando você liga vértices em faces diferentes, você tem a diagonal do paralelepípedo. Vou traçar ela aqui então. Tá aqui a nossa diagonal, ok? Aparece um triângulo retângulo. Tá aqui, nosso triangulinho. Olha lá, mesma ideia. Essa aresta aqui forma 90 graus com uma aresta desse plano. Então, ela forma com qualquer aresta que eu traçar nesse plano aí. Vamos lá, então. Essa aqui é a diagonal do paralelepípedo. Esse daqui é uma aresta. No caso, essa aresta aqui, eu chamei ela de C. Então, aqui é o Czinho. Quem é a parte de baixo? Seria a diagonal de um retângulo. Então, se eu aplicar Pitágoras aqui, vou chamar essa parte de Dzinho, então, tá? Vai ficar D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí eu tiro a raiz, só que aqui eu não vou precisar, porque nesse outro triângulo que eu vou aplicar Pitágoras, eu vou usar o D ao quadrado. Então, eu vou deixar só essa informação aqui. Então, aqui, ó, no D ao quadrado é igual ao C ao quadrado mais o Dzinho ao quadrado. No lugar do Dzinho, eu já coloco essa informação. D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos deixar na ordem isso. Tira a raiz do D quadrado, tira a raiz, fica só D. Tira a raiz de todo mundo. A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, a diagonal do paralelepípedo é as três arestas ao quadrado, a soma das três arestas ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ok? Então, ela é dada por raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. E o volume? Bom, volume é aquilo. Eu tenho essa face aqui de baixo ocupando no nosso plano a área A vezes B, AB.
Se eu subir um pouco, eu tenho de novo A vezes B, AB. Se eu subir um pouco, A vezes B, AB. Se eu subir um pouco, A vezes B, AB. Quantos A's vezes B eu tenho? C, que é a nossa altura. Então, o volume é dado pela expressão A vezes B. Quantas vezes isso aparece? C, C vezes. Então, o volume é dado pela multiplicação das suas arestas. Essas são as fórmulas do nosso paralelepípedo. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.